Oi, esse é o nosso quarto vídeo da nossa série sobre a culpa que a gente está fazendo. Se você não viu os outros vídeos, eu aconselho que você veja. Antes de começar esse vídeo de falar sobre o que é que você já viu pelo título, é uma bobagem eu fazer algum mistério nisso, mas eu queria dizer que ajuda muito pra gente produzir esse conteúdo que dá um trabalho do capeta. Vou citar o capeta logo no começo. Se você ajudar e contribuir com o canal, você se inscreve no canal, manda esse vídeo pras pessoas. Se você quiser dar um dinheirinho, faz um valeu demais aí, ou você pode contribuir pelo nosso Catarse, ou você pode contribuir por um Pix aleatório. Você tem muitos jeitos, mas por favor, já curte esse vídeo aí, porque nossa, mano, a gente tá há muito tempo lendo isso e eu já estou cansado. Hoje a gente vai falar sobre Jesus Christ Superstar. Eu posso fazer isso, Tati? Eu tô muito herege. Não pode. Não pode? Pode. Pode, claro. Ah, pode. Então, hoje nós vamos falar sobre o Novo Testamento, que é quando Jesus entra na história. Ele entra não só na história da Bíblia, como ele entra na história. Ele entra na história, na nossa história, para nunca mais sair. Estou fazendo uma cara bem neutra sobre isso. Eu queria falar umas coisas sobre a diferença do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e são coisas bastante do aspecto formal que eu vou falar. Aspecto formal é tratando de fato isso como um livrinho que a gente lê, que não teria maior impacto além de ler. Assim como a gente fala, o George R. R. Martin escreve com ponto de vista, que maravilhoso, vou fazer esse exercício aqui. Tem uma diferença, a primeira que você percebe é que assim, o Antigo Testamento ele tem muitas histórias, e é como se ele falasse da história de um povo. A sensação que você tem lendo o Antigo Testamento, não li tudo, viu, gente? Não vou mentir pra vocês, não. Li vários trechos e tal. É que você tá vendo a história de um povo com diversos heróis. Inclusive tem umas listas, não tem, Tati, no meio de quem é filho de quem veio depois de quem, que não sei quem gerou não sei quem, não sei o quê. É meio um catalogão do povo, de tudo que esse povo passou, com diversos heróis. A gente já citou alguns aqui. Tem o Moisés, tem o Abraão, que eu não sei o que o Abraão faz, eu sei que tem o Abraão lá. Tem o Noé, tem o próprio Adão e Eva, é uma das figuras, né, que tem, né, cada hora vai contando a história. Daí tem umas mulheres lá no meio, uma Sara, umas coisas assim. São várias histórias. No Novo Testamento, ele conta a história de um cara só, a saber, Jesus Christ. Superstar. Eu não consigo não falar Jesus Cristo sem falar Jesus Christ. O Antigo Testamento, outro aspecto diferente, é que ele tem uma narração meio em terceira pessoa. Você me corrija se eu estiver errado, tá, Tati? Mas com um autor que não se identifica, é um autor onisciente. É o autor mais onisciente de todos os tempos, porque no caso é Deus. Dentro dessa narrativa, são as escrituras de Deus. Mas a gente está tratando disso no campo ficcional, então eu vou chamar ele de narrador onisciente. Não quero ofender a crença de ninguém aqui. É uma análise técnica que eu tô fazendo. No Novo Testamento, tem uma coisa muito legal que acontece, que a gente vai ter o surgimento de uma coisa que está muito na moda agora, que é o POV, é o ponto de vista. Ou seja, a gente tem a vida de Jesus narrada por 4 carinhas, que são os evangelistas. A linda evangelista não está nisso, são os evangelistas mesmo, que chamam Marcos, Mateus, Lucas e João, que parece que eu estou enumerando os meus amigos da rua. Esses nomes são bem comuns, né? Cada um vai contando de um ponto de vista. Se eu não me engano, aí a Tati sempre tem que me corrigir, mas eu pesquisei antes de falar sobre isso. Eles são meio distantes, né? Os evangelistas, eles estão alguns anos, alguns 50, 80 anos depois, exceto João, que era apóstolo e que escreve o evangelho mais louco. É bem louco, né? O evangelho de João. O que acontece com isso é que tem coisas que um evangelista conta que o outro não conta. Ou seja, esses 4 estão juntando informações que contaram para eles de outras pessoas, inclusive tem um evangelista que se baseia em outro evangelista sobre a vida e os milagres de Jesus. Tem história que tá num, que não está no outro, tem história que tá no outro que não tá no um. Isso não tem nada a ver com o que eu tô falando com a culpa, eu só falei porque eu achei legal falar, porque eu acho legal. É isso só que eu queria falar. Agora, Tati, pode falar coisas sobre culpa e analisar melhor isso. Depois eu volto. Quero só falar que o Novo Testamento tem esses 4 evangelhos, que são as narrativas sobre a vida de Jesus, né? Que é exatamente isso que a Ana tá falando. Mas também tem um pedação do Novo Testamento
Testamento, que são cartas de Paulo, Pedro, a povos, então, aos coríntios, aos gálatas, aos romanos, enfim, que compõem, inclusive, uma base doutrinária religiosa muito forte. A gente vai estar aqui discutindo apenas essa parte narrativa, que são os evangelhos, que contam a vida de Jesus. A gente está contando história, isso é a parte que nos cabe deste latifúndio. E desde antes, inclusive vou começar desse jeito, é desde antes do nascimento de Jesus, porque tem a anunciação, o nascimento todo especial, tem a aparição de um anjo, enfim, desde o nascimento até algum tempo depois da morte de Jesus. Bom, no Novo Testamento aparece uma referência a Jesus como o Cordeiro de Deus. E isso vai dizer muito sobre como Jesus vai ser visto no decorrer da história, dessa narrativa. Por quê? Porque os cordeiros eram animais de sacrifício. Então, tem uma passagem, por exemplo, lá de João, em que João Batista, que não é o mesmo João evangelista, João Batista era primo de Jesus e posteriormente ele vai ter sua cabeça cortada e servida numa bandeja a pedido da sedutora Salomé, que isso vai dar um monte de peça, um monte de obras, de pinturas e tal, um dia a gente comenta isso. Mas o João Batista, ele era um batizador, ele batizava pessoas. Entendeu? João Batista batizava. É ele quem primeiro chama Jesus, e ele era profeta e tal, né? Tinha profecias e tal. E ele chama Jesus como Cordeiro de Deus na seguinte passagem. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui já vai estar um sinal bem dramático de uma mudança que o Novo Testamento vai trazer, porque, como vocês lembram do vídeo do Antigo Testamento, se você não lembra, vai lá e assiste, Deus se deu o trabalho de ditar um conjunto enorme de regras de como sacrificar um cordeiro no templo, que é justamente aquele livro que chama Levítico. Ô Tati, eu só tenho uma dúvida aqui, desculpa te interromper, porque no vídeo mesmo a gente fala sobre sacrifício de bode. Tem cordeiro também na história, ou eles puseram cordeiro que é mais bonitinho para Jesus não ser o bode de Deus? Tinha vários animais, tinha certos rituais exigiam um sacrifício de, sei lá, 2 pombas. Enfim, tem variedade, então não é que eles fizeram uma substituição de bode por cordeiro pelo fim estético, mas porque o cordeiro é o animal mais puro e ele era o exigido como sacrifício em geral. Bode aparece nesse ritual específico do bode expiatório só. Então, lá no Antigo Testamento, Deus exige um cordeiro perfeito para ser imolado, exige o sangue deste cordeiro. E a partir de agora, quem vai ser o cordeiro é Jesus. Jesus é o cordeiro. Então, para todo o cristianismo, essa via inaugural do cristianismo, não se exige esse Deus do Novo Testamento, ele não precisa mais de um sacrifício de sangue, porque o do filho dele, teoricamente, Jesus é filho de Deus, unigênito de Deus, ele vai ser imolado. Ele dá em sacrifício o próprio filho como último sacrifício de sangue, para que este sangue, de alguma maneira, liberte as pessoas de toda a culpa. É o último sacrifício. Não precisa mais matar o carneirinho para se livrar da culpa. Inclusive, a ideia toda de que o corpo e o sangue de Jesus iam substituir esse sangue dos carneiros, pombas e bodes lá do Antigo Testamento do Levítico, vai fazer parte de um ritual católico, pelo menos, que é encenado todo domingo ou todos os dias, né? Porque tem missa todos os dias. É um teatrinho deste momento e desta situação em que o sangue é o que liberta, o corpo e o sangue de Jesus são o que salvam a humanidade dos seus pecados e, portanto, das suas culpas, né? Que é justamente a Eucaristia. No momento da Eucaristia, que seria aquela transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo, repete uma cena da última ceia, que é Jesus falando profeticamente, porque ele não estava morto ainda, ele fala assim, o Evangelho. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou, deu aos seus discípulos, recomendando: tomai, comei,
isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos, para a remissão dos pecados. Inclusive, para quem não sabe, a hóstia, que é aquela bolachinha que os católicos comem no ritual da comunhão, a palavra hóstia significa sacrifício, justamente. Então é isso, Jesus é esse sujeito que vai se dar ao sacrifício para salvação. Mas não é simples assim, porque, como a gente vai ver no decorrer desse vídeo, para que a gente seja salvo, é necessário que exista um outro componente, que é o arrependimento, que é o que vai provocar o perdão. Então, para além desse cara, né, de Jesus, ser o sujeito que é o herói que se coloca em sacrifício para salvar o seu povo, ele vai botar a régua da moral lá no alto, porque ele é um modelo, de alguma forma, a ser imitado. E a gente sabe como isso vai ser complicado. E eu acho, inclusive, que ele muda também esse paradigma aí, né? Porque o que eu acho que acontece, e essa coisa do sacrifício é um babado, né? Eu acho que Jesus se coloca, não ele, mas o que se espera dele, né? Tudo que se lê, as interpretações que fazem isso, como um herói que ele tem que ser imitado. Você tem que ser como Cristo. E eu desconheço, de fato eu desconheço, acho que nem dá pra saber, se alguém pensaria em imitar, por exemplo, o Gilgamesh, que é anterior, ou o Aquiles. Eu acho que as pessoas meio tinham a impressão, antes disso, que ia meio dar ruim imitar o herói. O herói não era uma coisa pra ser imitável, eu acho que era meio desaconselhável, inclusive, né? Mas essa questão de imitar Jesus é uma questão importante. Por quê? E aí eu vou desenvolver isso mais pra frente, ou talvez em outro vídeo, porque talvez esse fique grande. E isso muda um pouco o tom dos heróis que a gente vai ter daqui pra frente. Que eu queria só anotar isso aí. Então, Jesus era tipo um professor de ensino fundamental, sabe? Que contava e explicava os conceitos e as coisas que ele queria que os apóstolos e as pessoas em geral aprendessem, ele contava por meio de historinhas. E essas historinhas eram chamadas de parábolas. E tem uma parábola que é super significativa para a gente entender esse conceito novo, que é o conceito de perdão, que é trazido no Novo Testamento, de arrependimento e de perdão, que é uma parábola que conta os seguintes fatos. Tinha um sujeito super rico que tinha vários filhos, e um dos filhos, um belo dia, pede a parte dele da herança e se manda, vai embora, vai para outro lugar. Aí ele torra o dinheiro só em putaria, em besteira, bebida, prostitutas. E no final das contas, acabou o dinheiro dele, ele tá lá passando fome, começa a trabalhar como cuidador de porcos, se alimenta junto com os porcos, enfim, tá na pior. E nesse momento ele se liga de que ele fez uma besteira. Ele se liga que foi perdulário, se liga, enfim, que não foi uma boa coisa. Aí ele fala, bom, eu vou voltar para casa do meu pai, admitir que eu fiz besteira e vou pedir pelo menos um emprego para ele, para eu trabalhar lá. E vou dizer para ele que eu sequer mereço ser chamado de filho depois dessa merda toda que eu fiz. E aí, quando ele chega, o pai o recebe com uma puta festa. Abraça ele, não, você é meu filho querido, manda matar um boi gordo, fazer um churrascão, traz vinho, faz um banquete para receber esse filho que tinha se perdido de volta. Pra quem não sabe, filho pródigo é quem gasta muito, né? Alguém que tem grana e gasta demais. Aí o outro filho que tinha ficado vai lá tirar uma satisfação com o pai. Fala, poxa, eu tô aqui do seu lado o tempo inteiro, tô trabalhando com você e você nunca mandou matar nenhum cabrito por mim. Sacanagem. Errado ele não tá, né? Pois Eu é. defendo o outro filho. Mas o pai fala o seguinte pra ele, que é muito legal, que é necessário que a gente se alegre quando a gente encontra o que tá perdido. Que o irmão dele estava morto e reviveu. Então olha que interessante, né? O que está escrito aí. O pecado é a morte e esse arrependimento do filho e o perdão, e o pedido de perdão, né? São a vida. O que é significativo, né, nessa parábola, eu acho, para nossa discussão, é que está começando a existir aqui, e a gente vê claramente nessa parábola, uma espécie de individualização, internalização desse senso
senso de certo e errado que antes eram dados comunitariamente. A consciência, se é que a gente pode chamar desse jeito, a consciência do erro, quer dizer, esse filho, seja porque ele tá na merda, porque perdeu todo o dinheiro e tal, mas esse clique que dá na cabeça dele do tipo, eu errei, eu vou voltar, eu vou pedir um emprego, eu não sou digno. Tem até aquela frase de missa católica, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. É isso, um reconhecimento interior do erro que vai levar a essa postura do pai de compreender que reencontrou esse filho perdido. Por isso a alegria dele. Isso é dar uma virada, né? Porque nesse momento, se a gente lembrar do Antigo Testamento, para você aplacar a ira de Deus, a fúria, o fato dele estar bravo, lembra que esse Deus do Antigo Testamento é um Deus muito furioso, cheio de grandes punições, inclusive coletivas. Então, para aplacar essa ira de Deus contra o pecado, contra o erro do povo ou da pessoa, você precisava fazer atos que eram externos, eram visíveis. Você tinha que sacrificar o bode, o cordeiro, as 2 pombinhas, etc., para conseguir esse perdão de Deus. Você não precisava se reconhecer culpado, você não precisava se arrepender. Você ia lá na entrada do templo, você comprava um carneiro imaculado, etc., e dava lá ao sacerdote, fazia isso para aplacar a fúria divina. Ou seja, a expiação, a salvação, a limpeza do pecado e da culpa, desses sacrifícios é o que faziam com que a pessoa se livrasse daquela culpa sem a necessidade de se reconhecer como culpado. Só para dar uma amarradinha aqui em algo que a gente falou muito en passant nos vídeos anteriores, esses rituais de purificação ou de expiação, que não é exatamente a mesma coisa, mas enfim, estou aproximando aqui, eles eram muito comuns dentro de diversas tradições. Por exemplo, na Grécia, tinham os rituais de catarse. Sim, essa palavrinha, que inclusive é o nome da nossa plataforma de apoio, se você quiser, mas essa palavrinha que é traduzida aproximadamente por purificação e que depois vira o centro do argumento do Aristóteles para defender a função da tragédia, que é causar terror e piedade, para purificar a sociedade das coisas que passam lá no palco e tal. Isso é uma discussão um pouquinho mais complexa que isso, mas só para situar aqui, assim, tinha esses rituais de catarse, mas esses rituais, em geral, eram para aplacar a ira divina ou para limpar dessas máculas daquilo que a gente falou de culpa hereditária, entre muitas aspas, né? Aquela paradinha lá que a gente falou sobre os seus antepassados terem feito merda, aí você tá todo cagado, e aí você faz esses rituais. Esses rituais, eles eram externos, é um ritual visível e concreto, é meio macumba mesmo, tá, gente? É bem similar, não tô falando nem pejorativamente. É bem palpável, você não precisa se arrepender, porque tecnicamente você pode nem ter feito nada, e mesmo se você fez, você não tem culpa, foi Deus. Ou você não sabia, né? Então, como eu disse na história que eu contei lá do Orestes, ele reclama no meio da peça do tipo, por que essas erinhas estão aqui me seguindo se eu já fiz todos os rituais de purificação, tô limpinho e tal, não sei o quê. A outra coisa que a gente tem que notar é que esses rituais de purificação, eles não têm nada a ver com sentimento interno, até porque a gente não tem alma nenhuma para resgatar de nenhum pecado. Não nesse sentido que a gente tem hoje de alma separada do corpo, de uma alma que habita um corpo, como a gente concebe hoje, né? Mesmo no Antigo Testamento, a gente conferiu isso, né, Tati, no meio da madrugada, quando usa o termo alma, ela é sinônimo de pessoa, de gente, de indivíduo. Isso aí é posterior, isso é uma construção a partir disso aqui que a gente tá falando. Então, quando você conta uma história de um cara que se oferece para limpar os pecados do mundo, dele ser o sacrifício, é toda uma outra atitude total. Primeiro porque, assim, como ele contava historinhas, ele instruiu. Ele é didático não só nas histórias dele, mas na atitude e na trajetória de vida dele. Então agora você tem que saber por que Jesus te explicou, querido. Segundo, porque isso aí pode ser esse começo que a Tati falou aí, de uma internalização da culpa e principalmente desse combo megazord aí de culpa, arrependimento, perdão e agora você faz o certo. A gente também pode notar que em termos de construção de simbologia, é bem diferente você passar do concreto, tipo, você vai lá imolar um bode, você vai lá imolar um cordeiro, ou você vai contar suas merdas pro bode, jogar ele lá no meio do deserto,
e passar para coisas mais representativas, que é o que o Jesus fez na Santa Ceia. Isso é meu corpo, isso é meu sangue. Ninguém tá mastigando a carne mesmo, bebendo o sangue de Deus, não é isso. É uma representação. Aí você imagina o impacto que isso tem na construção de uma subjetividade. Não é que o ser humano antes disso era incapaz do simbólico, só que é uma retirada importante que a gente tem aqui do plano concreto. Em vez de matar um carneiro, eu tô rezando silenciosamente comigo mesma e pedindo perdão pra Deus. Comigo mesma, comigo e Deus, né? No caso, eu tô rezando eu e Deus ali, um papinho que eu tô tendo pra me arrepender e depois poder comungar de símbolos representativos desse sacrifício. Tem uma historinha, tem duas na verdade, que eu acho que ilustram bem isso que a Ana acabou de falar, dessa mudança muito radical no tratamento da culpa, do erro, do pecado, enfim. A primeira dessas historinhas é muito conhecida e eu acho que infelizmente menos conhecida do que deveria ser, ou menos aplicada do que ela deveria ser. Essa não é uma parábola, isso é uma passagem ali da vida, narrada pelos evangelistas, que é a historinha da mulher adúltera. Eu queria ler para vocês porque é bonitinho. Fala assim: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Cara, eu adoro essa historinha, sabe por quê? Jesus é muito cool, né? Muito cool. Ele tá escrevendo as coisinhas, fazendo esse desenhinho na areia. Ele nem ergue o olho. Ele nem olha, né? Ele fala assim, cambada de pecador agora, quer apedrejar a mulher. Veja só o que ele faz aqui, porque tem um choque que aparece nesse trechinho, né? Que é justamente um choque de coerência. Se a gente pensar numa grande narrativa bíblica, aqui tem uma ruptura, porque chegam os escribas, os fariseus, que eram, enfim, os judeus oficiais, os detentores das leis mosaicas, e falam o seguinte: olha, essa mulher é adúltera e, de acordo com a lei de Moisés, que está lá no Levítico, no Deuteronômio, está lá nos livros que compõem hoje a Torá, mas que a gente chama de Pentateuco, que são aqueles livros iniciais da Bíblia, a lei de Moisés diz que é para ela ser apedrejada. O que você fala sobre isso? Veja como ele é muito hábil, Jesus é muito hábil na argumentação, porque estão querendo pegar ele como um sujeito que trai as leis de Moisés. Ele fala: bom, eu acho que vocês podem apedrejar, mas olhem para dentro de si e vejam se vocês são dignos de fazer isso. O que Jesus diz é: olhai o próprio rabo. Basicamente é isso, é o grande mandamento, que se a gente obedecesse, tudo ia ser tão perfeito. Olha o lance aqui, né? Observe a si mesmo. Antes de olhar para a lei, para o papel, para a pedra, enfim, antes de olhar para a ação do outro, olhe para dentro de si e veja o que você está fazendo de errado. Ele fica indiferente a eles, né? Ele é muito cool, né? Eu acho que essa historinha mostra muito bem esse processo da culpa ser interna e não estar exatamente na letra da lei. Aliás, nós vamos ter que lidar com isso depois, futuramente, mesmo que você seja ateu, mesmo que você não acredite em absolutamente nada desse ponto de vista religioso, mas essa ideia de você olhar para si e ver onde que você está falhando, essa autoanálise, essa coisa que às vezes você vai no analista, no terapeuta, para discutir onde que está essa sensação, por que que você se sente culpado em relação à sua mãe, sei lá. Eu acho que nasce aqui esse olhar para dentro de si, esse mandamento dele. Eu acho que essa passagem que em vez de eles ficarem citando o Levítico, podiam citar essa passagem. Exatamente, só queria fazer esse comentário, desculpa. Mesmo porque isso está quase abolindo aquele conjunto de leis, como a gente está vendo esse Novo Testamento, que coloca aqueles outros livros como livros históricos, de alguma maneira, né? Esses livros da lei. E tem uma outra passagem que eu acho muito forte, muito bonita, e que deu uma bela música dos Racionais, né? Que é justamente no momento chave que é o
sacrifício de Jesus, ele é colocado de uma maneira muito constrangedora, assim, né? Ou que se supunha humilhante. Ele é crucificado entre dois ladrões. E aí vem a seguinte passagem, isso tem só em um dos evangelhos, isso não tem nos outros. Ele fala o seguinte: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, esse é o momento em que Jesus fala para um ladrão ou para um malfeitor, né, que depois vai vir ser conhecido como São Dimas, que o Mano Brown fala Dimas, primeiro vida louca da história. Ele fala justamente isso. O perdão, ou seja, a salvação desse que foi um malfeitor durante a sua vida, vem justamente no momento do reconhecimento pessoal do erro. Então um ladrão fala: se é aí tão foda, liberta a gente aqui. Você não é o cara? Você não é o foda? Libera nós aí. E o outro fala: não, a gente fez malfeitos a vida inteira, né? A nossa condenação é justa. Esse cara aqui é um inocente. E justamente este reconhecimento da própria falha e a confiança que ele tem em Jesus, porque ele fala: se lembre de mim quando você entrar no teu reino, ou seja, quando você morrer, me salva. Esse pedido dele, ao mesmo tempo em que reconhece que errou, é a sua salvação. O pedido de perdão e o reconhecimento do erro é sempre maior que o erro. É sempre mais significativo que o erro. Então, se você se arrepender, ok, você entra no reino dos céus. O tribunal, primeiro, fundamental é interno, sabe? É isso. Você reconhece, você dimensiona e você aceita esse erro. É isso que permite o perdão, essa graça do perdão, né? Acho super bonito isso. Porque todo edifício da nossa cultura ocidental é construído em cima da culpa e do perdão. Um monte de dinâmicas, como eu falei, da nossa vida cotidiana, ainda que você seja ateu, ainda que você seja agnóstico, ainda que você odeie a igreja, não importa. E eu estava conversando na outra semana com uns amigos que são, né, estudam teologia, esse tipo de coisa, e eles falaram uma coisa que eu achei super bonita. Eles disseram que esse ato de sacrifício, desse último sacrifício de sangue, ele é tão, tão poderoso que ele abole a culpa. Você não vai ficar carregando a culpa. Você sente a culpa porque você sabe que você errou, você se arrepende, ou seja, reconhece esse erro, e o perdão é meio automático, assim. E daí vem a imagem de Cristo, de Jesus, como o Redentor. Olha, Cristo Redentor. É aquele que salva a humanidade a priori. Eu acho que tem um paradoxo aí, que é você partir do pressuposto que toda a humanidade é errada, vai errar e é imperfeita, e ela precisa ser salva e ter as suas culpas, enfim, purificadas, limpas. E essas culpas são culpas relacionadas a um código variado ditado por Deus. Daí, a partir desse pressuposto, se eu sou Deus, eu mando alguém como um herói salvador. Basicamente, se você acredita nele, você não vai ter nenhum tipo de culpa arrastada, porque esse sangue dele já limpou os seus pecados. E aí você tem aquela culpinha, errei e tal, mas em seguida você se apega a Deus, você se arrepende, se acredita nesse sacrifício a priori, que foi feito há 2000 anos atrás, e pronto, sua alma tá salva. Eu acho isso, bom, eu não vou falar. Eu acho isso um pepino. Eu acho isso um pepinão. Independente de você acreditar na figura de Jesus Cristo, todo o edifício da cultura ocidental é construído em cima disso, é inescapável. Como vocês viram, eu, para falar de Novo Testamento e Antigo Testamento, eu tenho que estudar, diferente da Tati, que tem uma criação super católica, tal, ela sabe essa história, sabe onde procurar, sabe ir, ela lembra, ela só pega referências mais precisas. Eu não, eu tenho que estudar, e isso não quer dizer de maneira nenhuma que eu não sou atingida por tudo isso, por todo esse plano simbólico, por essa
narrativa que é paradigmática. E aí eu vou falar um pouco sobre como Jesus, ele muda inclusive a jornada do herói. Só que eu vou fazer isso em outro vídeo, porque esse aqui já ficou longo demais. Então no próximo vídeo eu vou fazer essa viagem louca, que é te explicar como a jornada do herói é uma jornada crística e como Cristo, a chegada dessa narrativa crística, muda todo o paradigma das nossas histórias. É no outro vídeo. Né, Tati? Porque tá longo esse aqui. Tá demais. Vai ser um vídeo a mais. Então é isso. Muito obrigado. Se inscrevam aí. E logo mais a gente vai parar de falar de Bíblia, tá, gente? Eu sei que tem algumas pessoas que não gostam. Eu, particularmente, apesar de não ter essa questão, eu adoro ouvir essas historinhas, porque eu gosto de história. E porque a gente aprende muita coisa. Você aprende uns pepinos da tua cabeça. Você lê esse negócio e fala, olha só, entendi umas merda que eu pensava. É muito legal. Talvez você corte essa parte que eu falei no vídeo.